Prepare-se, a quarta edição da Feira de Ficção Cristã e Cultura está chegando para transformar o cenário literário. Hoje vamos conversar com a mente por trás de tudo isso, a escritora e idealizadora Sara Guzella. Não perca! Seja muito bem-vinda aqui na Comunhão, Sara Guzella. Um privilégio receber você aqui para esse bate-papo. Prazer é meu, muito feliz de estar aqui com vocês, falando de algo que eu tanto amo. E Sara, você é idealizadora da FEFIC, né, que é a Feira de Ficção Cristã e Cultura, que chega à sua quarta edição. E para a gente começar esse bate-papo, eu gostaria que você explicasse o que é essa feira e também como surgiu a FEFIC, né, para quem assiste a gente agora possa conhecer mais sobre esse projeto, esse trabalho que tem sido um sucesso pelo Brasil. Amém. Eu sempre amei histórias, né? Então, durante toda a minha adolescência e infância, eu sempre fui muito impactada por histórias e uma obra em específico sempre tocou profundamente o meu coração, que é as Crônicas de Nárnia. E desde aquele período eu sabia que eu queria escrever histórias, mas eu queria que elas tivessem um chamado um pouco mais profundo, eu queria que elas tivessem uma camada mais profunda, onde elas pudessem tocar e falar da minha fé, da mesma forma que as Crônicas de Nárnia tocou tanto a minha fé e impactou o meu relacionamento com o Senhor lá nos meus 11 anos, né. Então, desde então, eu tenho tentado, né, e realmente querido que o Senhor me chamou de alguma forma para essa área da arte e da cultura. E aí, em 2021, eu lancei o meu primeiro livro de fantasia cristã, e eu fui para a Bienal do Rio de Janeiro com ele, né. Era um livro independente, então não tinha editora na época, era uma outra publicação. Eu tenho inclusive a versão agora por editora, mas que é esse aqui, A Escolha do Verão. Era uma outra capa, outra proposta. E naquela Bienal, como autora independente, eu me deparei com um dado que de fato é um dado em pesquisas, mas que eu não sabia, que grande parte do público consumidor de cultura, público que vai no cinema, que vai na Bienal, que vai nesses eventos, ele é cristão. Maior parte desse público é cristão. E eu me deparei com uma realidade de famílias cristãs em um evento ali como a Bienal, onde eu estava apresentando a ficção cristã para eles, que é nada mais do que uma literatura de qualidade que aponta para Cristo, histórias ficcionais que carregam ali uma cosmovisão cristã. E eu me deparei com famílias que amaram a ideia, mas filhos pré-adolescentes e adolescentes que estavam levando nas sacolas livros que iam totalmente contrário àquilo que eles estavam sendo ensinados em casa, e que nem eram para a faixa etária deles, sabe. E aí naquele momento, o Senhor colocou no meu coração esse desejo em realizar a FEFIC, que na época não era algo grande, nunca pensei inclusive que teria essa proporção nacional que tem ganhado. A ideia era ser uma ponte, onde eu pudesse apresentar e introduzir para famílias cristãs, para essa nova geração de leitores vindos de famílias cristãs, boas histórias, que em vez de macular talvez o imaginário deles, iria alimentar a mesma fé que eles têm aprendido em casa. E Sara, incrível, né, isso você falando, né, que surgiu dessa necessidade, você viu realmente que tinha esse espaço e que precisava ser ocupado, né. E Sara, como é que foi o seu maior aprendizado, nessa transição, né, de autora para uma idealizadora de uma feira, né, que tem sido realmente, pioneira aí na ficção cristã no Brasil. Então, quais foram os desafios que você enfrentou nessa transição de apenas autora para ser uma idealizadora da FEFIC? Sim, é um desafio, assim, foram inúmeros desafios, né, que ainda se apresentam, porque são 2 áreas muito diferentes de ocupar, né. Eu sempre amei história, sempre acreditei e criei de todo o coração que o Senhor estava me chamando para elas. E quando a FIFIC aconteceu, a primeira edição, ela foi algo muito despretensioso, como eu falei, eu juntei alguns amigos escritores, falei: "Cara, vamos fazer aqui, vamos abençoar a vida, né, das famílias aqui de Belo Horizonte, apresentando essas histórias". E aí no próximo ano a feira cresceu, e no ano seguinte ela foi para São Paulo. Então eu sinto que eu tenho aprendido, né, à medida que o evento acontece, se profissionaliza a cada ano, mas ao mesmo tempo eu sinto que o meu chamado e o meu papel permanece o mesmo, né. Porque o que o Senhor me chamou é para
não só escrever boas histórias, né, mas para ecoar uma única história, que é a história verdadeira, que é a história da humanidade, que é a narrativa da redenção. Então eu faço isso quando eu escrevo os meus livros, eu conto ali uma história fictícia que aponta para a verdadeira história, que aponta para a história de Cristo, que aponta para a história na qual todo coração humano anseia em fazer parte. E quando eu estou realizando a FEFIC, eu também estou cumprindo o meu papel nessa história que o Senhor está escrevendo, né, mas eu estou cumprindo ele em uma área diferente, assim. Então, eu sinto que realizar a FEFIC é, de muitas formas, uma uma forma de me lembrar e de lapidar o meu chamado como escritora, porque quando eu realizo o evento, é quando eu me lembro ainda mais que não é sobre nós, não é sobre as nossas histórias, mas que existe um motivo pelo qual o ser humano se conecta com filmes, com jogos, com livros, existe uma razão pelo qual nós amamos tanto narrativas, e é porque nós fazemos parte de uma verdadeira história, e a FEFIC nada mais é que um instrumento do Senhor para que as pessoas se lembrem da história na qual elas fazem parte. Então, quando eu realizo a feira, eu estou cumprindo ali esse chamado, né, de ecoar essa história, da mesma forma que quando eu escrevo as minhas histórias. Ambas, é claro, né, em lugares bem diferentes, né, o idealizar é bem mais desafiador, mas quando eu olho no âmbito espiritual, assim, no âmbito fazendo isso pela audiência de um, eles se tornam trabalhos muito parecidos. E esse é um aspecto interessante, né, Sara, essa interseção entre a fé e a ficção cristã. Então, Sim. de que forma esse mundo de fantasia, né, que a ficção cristã propõe, ela pode ser uma ferramenta eficaz para transmitir mensagens cristãs de forma, impactante e criativa? Sim. A ficção, ela é um grande presente, né, que o Senhor nos deu e que consta na própria palavra, né. Eu acho que por muitos anos a igreja evangélica, ela teve muito preconceito com esse termo de ficção, mas, como eu falei, o ser humano, não só o crente, o ser humano, ele é um consumidor de histórias. Então ele vai no cinema, ele assiste uma série, ele maratona uma série com a família. Nós temos uma conexão muito próxima com narrativas e não é à toa, né. A gente vê, acho que os 2 pontos. Na palavra, na Bíblia, a gente vê diferentes momentos onde profetas trouxeram histórias, alegorias, narrativas. A gente tem o nosso melhor exemplo, que é Cristo e as parábolas. Então, quando Jesus contou histórias de personagens e lugares que não existiam e que não eram reais, mas que carregavam verdades profundas sobre o que ele estava tentando nos ensinar, ele mostrou para nós o poder efetivo das narrativas para o aprofundamento da nossa fé, para a nossa compreensão de forma mais profunda. Porque nós, como seres humanos, nós somos seres muito, eh, emotivos, né, a gente se conecta mais com algo que é lúdico, do que com algo que é simplesmente teórico. Então se eu te conto o próprio caso de Saul, eu acho que de Davi, né, quando o profeta vai confrontá-lo, é um grande exemplo disso. Se o profeta simplesmente chegasse e falasse: "Olha, você fez isso e isso, você pecou contra o Senhor", mas ele chega para Davi, ele conta uma história. E aí, ouvindo aquela história, Davi se revolta, ele se conecta com o personagem, ele sente a dor de quem foi roubado, e aí então, ele recebe o golpe final, de saber que ele foi o errado da história. E eu acho que é isso, o propósito das histórias é um propósito didático, que o Senhor nos entregou, que é usado na Bíblia em diferentes formas, e que como filhos de Deus, né, como filhos realmente desse Deus que é criativo e que nos deu dons e talentos, uma vez que Cristo ele é Senhor sobre as nossas vidas, ele precisa ser Senhor sobre todas as áreas da nossa existência, inclusive a nossa imaginação e a nossa criatividade. Por isso elas podem sim ser usadas para a honra e glória do Senhor e para criar histórias que vão compartilhar ali verdades e reflexões que vão ecoar na nossa alma e impactar também o nosso relacionamento com o Senhor. E por fim, apontar para a grande e verdadeira história, que é a única história verdadeira, que é a Bíblia. Então, as histórias elas são usadas como forma de ferramenta, por Jesus, né, em diferentes momentos na palavra. Sim. E Sara, a FEFIC também vai contar com outros autores e nomes importantes também do segmento cristão literário, como Rodrigo Bibo, Sim, né, que está também com as sim. suas literaturas entre as mais vendidas do país. Também tem o Felipe Fogassi também. E qual a importância de trazer essas diferentes vozes para poder enriquecer a programação da FEFIC? Eu acho que a ideia da FIFIC é ser exatamente isso, assim, é ser um encontro.
de pessoas, diferentes denominações, diferentes atuações artísticas, mas que estão ali com esse mesmo alvo e com esse mesmo coração, que é criar para a glória de Deus, entender que o Senhor não nos chamou para nos ausentar da cultura, para nos retirar da cultura, mas pelo contrário, para fazer presença nela, para estar ali, estar influenciando a cultura, estar produzindo cultura do reino, que vai impactar e abençoar tanto cristãos e não cristãos. Então eu acho que uma das nossas maiores riquezas, né, desse line-up da edição desse ano, é a nossa variedade de autores, de palestrantes que vão estar lá. A gente tem também o Jonas Madureira, né, que vai falar muito sobre as Crônicas de Nárnia, sobre a teologia dentro das Crônicas de Nárnia. E a gente tem o Rodrigo Bibo, como você falou, Felipe Fogosi, que é quadrinista, ator. A gente tem muitos autores de ficção cristã, dublador, a gente tem uma dubladora cristã que vai estar lá também. Então a ideia é reunir um grupo muito rico, de artistas que estão criando para o grande autor, né, e ver a validade disso e como que isso tem sim impactado o nosso cenário nacional, tem sim sido uma resposta da igreja para o mundo, para o Brasil que a gente vive hoje. E Sara, imagino que vai vir pessoas de diferentes lugares do Brasil para participar da FEFIC, né? Deve ter caravana, então já tem muita gente inscrita, Uhum. né? E é, Exato. uma das coisas que vocês até falaram durante essa semana sobre a ficção cristã, na matéria aqui publicada na Comunhão, foi sobre a interação entre as autoras com os leitores. Há esse intercâmbio, né? Que é algo característico da ficção cristã, né? Essa conversa, essa via de mão dupla, assim. Então eu Uhum. queria falar com você. Como você acha que a FEFIC realmente vai incentivar e proporcionar esse momento de troca entre leitores e autores, e como isso fortalece o gênero de ficção cristã ainda mais aqui no Brasil? Eu acho que o que a FIFIC proporciona é uma experiência muito rara, né, porque como leitor cristão, por muitos e muitos anos, as nossas maiores referências eram autores que já morreram, né, como C.S. Lewis, como John Bunyan, como Tolkien, ou se não autores americanos, né, como a Francine Rivers, autora de Amor de Redenção. E com esse crescimento da ficção cristã no Brasil, a gente tem autores jovens, né, que se relacionam. A gente está vivendo a era de ser escritor, a era do mercado editorial atual, essa era online, né, conectada. Então, a gente tem autores jovens, autores que querem ali se conectar com os leitores, a gente tem leitores que o leitor em si, ele tem esse coração muito apaixonado, é muito bonito de ver quando um leitor compra a história de um livro, né, porque ele vai amar aquela história, ele vai contá-la para todo mundo, ele vai, assim, ele vai realmente defender, levar aquilo com ele para a vida. E a gente tem na ficção cristã a oportunidade da gente ter esses leitores apaixonados, que amam histórias, mas que conseguem, diferente de em outras situações, se relacionar com os autores das obras. Então sentar, conversar, conhecer o autor, questionar, dar ideia, e essa é uma troca muito bonita, assim, porque querendo ou não, a obra, o que o escritor faz com o livro, ele vai abençoar a vida de alguém, ele vai plantar sementinhas ali. Então o leitor, ele consegue ter esse lugar de conseguir conversar com alguém que talvez foi um instrumento de Deus na vida dele, e ao mesmo tempo o autor tem a oportunidade de receber, sabe, de ver realmente o impacto que as histórias dele estão tendo na vida de pessoas, e isso vai o levar até mesmo a ser encorajado para continuar nesse chamado que o Senhor o entregou. Imagino, Sara, que mais autores devem estar surgindo aí no mercado editorial, né, com essa explosão de ficção cristã no Brasil, né? E que conselho você deixaria para esses autores iniciantes que desejam ter suas obras reconhecidas e alcançar o público leitor nessa área de ficção cristã? Eu acho que a primeira coisa é, nós estamos vivendo um tempo muito incomum. E que para nós como cristãos que estamos na ficção cristã, a gente vê que não existe outra explicação para isso, a não ser o favor do Senhor, né, a bondade do Senhor. Então a gente nunca teve a ficção cristã em si, ela nunca, deu certo no Brasil antes deste momento de agora, né. Então se você se sente chamado pelo Senhor para estar escrevendo histórias, saiba que você foi chamado para um tempo exatamente como esse, você foi chamado para esse tempo, porque as portas nunca estiveram
tão abertas para a ficção cristã no quesito de leitores, no quesito de editoras, né. E eu acho que o escrever ou realmente dar o sim para o Senhor quando Ele nos chama a trabalhar em algo na área da arte, né, da criação, é realmente o sentar e fazer, é dar esse passo de fé, né, confiar no Senhor, confiar que o Senhor te entregou algo, é uma palavra, é uma ministração, é algo ali específico, que cabe a você compartilhar através de uma história e abraçar, entrar junto nesse movimento conosco, né, essa onda que é o Senhor que está gerando, é o Senhor que está fazendo crescer e que ela tem espaço para muitas e muitas pessoas se unirem a ela também. E olhando a ficção cristã como um todo, né, que tem gêneros, subgêneros também, né, que tem fantasia e outros, né, terror, né, e Sim. tantos outros, é qual o seu olhar como uma das pioneiras desse gênero no Brasil hoje, qual o seu olhar para o próximo passo que a ficção cristã vai tomar, no Brasil? Você acha que vai surgir mais subgêneros ou, ao mesmo tempo, essa linha de crescimento continua mais ainda? Qual a sua perspectiva para o gênero mesmo no Brasil? Eu acho que sim, eu acho que a gente ainda tem uma curva de crescimento muito grande para alcançar, porque a gente está aí há 2 anos, vamos dizer assim, do boom da ficção cristã, né. Mas quando a gente olha esse é o ponto, quando a gente olha para o público consumidor de cultura no Brasil, e a gente vê que a maior parte desse público são cristãos, existe uma grande parcela desse público que ainda não conhece a ficção cristã. Então eu acho que a gente ainda está numa fase de popularizar o gênero, para que os próprios cristãos saibam que isso existe, para que o próprio público leitor tenha conhecimento dessas histórias, né. Então eu creio que a gente tem aí mais uns bons anos de crescimento, exatamente porque após a pandemia foi se formada uma nova geração de leitores, que é uma geração de leitores muito animada, muito engajada, e a gente tem uma grande parcela dela que é adolescentes cristãos, né. Então um adolescente leitor, ele tende a se tornar um adulto leitor, e eu acho que eventos como a FEFIC, eles promovem e fortalecem isso, né, para que esse hábito de leitor, para que essa imersão na cultura do livro não se perca. Então eu creio que a gente tem aí uns bons anos, se Deus quiser. E sobre a FEFIC, será que você pode dar um spoiler para a gente? Será que para próximas edições vão para outros estados, outras cidades? Há planos em relação à feira, para ela se expandir para outros lugares também? É o que o pessoal mais pergunta, gente, a pergunta que eu mais recebo. Até o momento, né, o nosso planejamento como a feira mesmo principal é manter ela em São Paulo, porque a gente entende que o São Paulo é um polo cultural, né, então do mercado editorial, do mercado do livro e até mesmo de leitores. Então a nossa ideia é manter ela em São Paulo, mas nós temos ações que nós realizamos em outros estados, né. A gente tem, eh os encontros FEFIC, que são encontros de ficção cristã, que no momento acontecem em 8 capitais do Brasil. Então é uma forma da gente suprir um pouquinho aí, os pedidos do pessoal, né, de a gente promover alguns eventos em diferentes capitais, mas sobre a feira, até o momento, a gente planeja manter ela em São Paulo, a não ser que o chefe nos direcione ali para um outro lugar, né, porque tudo que a gente tem vivido com a feira até hoje tem sido muito andar em direcionamento do Senhor e ver o Senhor realmente abrindo as portas e concretizando a sua vontade. Então vamos ver aí o que ele tem para o futuro da ficção cristã e da FEFIC. E Sara, qual mensagem você gostaria de deixar para poder incentivar o público a participar da FEFIC e também descobrir a diversidade e profundidade dessas histórias contidas na ficção cristã? Eu acho que o meu principal convite, assim, é para você cristão, que às vezes não tem o hábito de ler ficção, porque pensa que ficção é perca de tempo, né, às vezes a gente sente que a gente não tem tempo para essas coisas, mas que ama filmes, que ama séries, mas que ama filmes e que ama séries, né, e o meu convite é que você dê uma chance a essas histórias, que vão poder te levar para um lugar de entretenimento, mas também de edificação. A ficção cristã ela é muito rica, como você bem falou, a gente tem diferentes subgêneros, assim, só entre os livros que eu tenho publicado, são histórias e propostas muito diferentes. Então, a gente tem ali ficção científica para quem gosta de aventuras espaciais, a gente tem fantasia cristã,
que é o meu preferido, né, para quem gosta de histórias como as Crônicas de Nárnia, como o meu livro A Escolha do Verão, que é uma fantasia cristã na mesma pegada das Crônicas de Nárnia. A gente tem também, esse meu outro livro, que é Os Clãs da Lua, que é uma releitura do livro de Êxodo, só que no espaço. Então a gente pega ali uma história bíblica, uma narrativa bíblica como inspiração para uma história espacial, para uma aventura espacial, que vai falar sobre a fidelidade do Senhor para cumprir as suas promessas, né. Então se você gosta de assistir filmes, gosta de assistir séries, por que não, investir o seu tempo, não é gastar, investir o seu tempo consumindo entretenimento que vai também edificar a sua fé. E Sara, a gente já está chegando ao final aqui da nossa conversa, mas para quem está assistindo a gente, eu queria pedir para você deixar as redes sociais da FEFIC também, falar sobre as suas redes sociais, sobre quem está assistindo a gente agora, como pode encontrar você nas redes sociais e também ter acesso a essas informações que imagino que você deve publicar um conteúdo contínuo nas suas redes sociais ali para o público, né? Então, como é que as pessoas podem te achar e achar a FEFIC nas redes sociais? Ótimo. Olha, pessoal, a FIFIC, ela vai acontecer dos dias 16 a 19 de julho e a entrada é gratuita. Então, para você retirar o seu ingresso, só você entrar lá no nosso site, que é www.fefic, F-E-F-I-C-C, dois Cs, .com.br. Para seguir a FEFIC no Instagram também, o nosso Instagram é @fefic.feira. Então, Fefic.feira. E para me seguir no Instagram, o meu nome é Sara Guzella. Então é só você colocar Sara sem H e Guzella com S e 2 L's, que aí lá no meu Instagram você vai saber mais também sobre os meus livros, né, onde você pode adquiri-los, nos sites, nas leituras, e você vai ficar sabendo aí sobre as histórias que eu escrevo, também sobre a ficção cristã e sobre tudo que Deus tem feito aí nesse meio. Sara, queremos agradecer sua participação aqui na comunhão. Privilégio ter aqui você com a gente, conversando sobre a FEFIC, também sobre as suas obras, sobre ficção cristã. Queremos dizer que você é sempre bem-vindo aqui e aguardamos você outras vezes aqui. Ai, com certeza, é só me chamar que eu vou amar estar junto com vocês. Tá bom? Muito obrigado. Obrigada, gente, que Deus abençoe. Curtiu? Gostou? Para este e outros conteúdos, acesse comunhão.com.br e também não deixe de seguir as nossas redes sociais. Até a próxima!